Contos fantasmagóricos, lendas, relatos sobrenaturais sempre são destaques aqui no canal através da nossa querida série Vídeo Mistério. E hoje eu separei um relato que vem lá de trás da minha própria família, pessoal. Eu sempre ouvia essa história que aconteceu com o meu bisavô lá no meio da década de 40 e ainda quando criança sempre ficava encucado com esse conto. Então, como eu já conto algumas histórias de outras pessoas que me enviam, ou eu pego aqui mesmo pela internet, eu pensei comigo, por que não estar relatando essa aparição do temido lobisomem que o meu bisavô diz ter visto lá na metade dos anos 40, há exatos 70 e poucos anos atrás. Lá vai tempo, hein? Então segura aí que após a vinheta estará começando mais um Vídeo Mistério. Vamos lá! Bom, pessoal, como eu dizia ainda há pouco para vocês, essa história eu sempre escutava quando eu era garoto, já quando eu me entendia por gente, tinha 5, 6 anos. O meu bisavô, eh, a exemplo da minha bisavó, por parte de mãe, eles vieram da Itália com muitos imigrantes vinham nessa época, né, para trabalhar, sobretudo nas plantações. Para a gente não se aprofundar muito na questão familiar, mas só para vocês terem uma noção, quando os imigrantes chegavam em São Paulo, eles iam para a tal hospedaria dos imigrantes, que fica lá no Brás, em São Paulo, e hoje é um museu. E dali eles eram destinados para algumas fazendas, especialmente da plantação de café. E não eram só os italianos, eram italianos, japoneses, libaneses, mas enfim, os japoneses e italianos predominavam essa mão de obra que chegava no Brasil na época. Pois bem, ele na época já tinha seus 30 e poucos anos e foi enviado para uma fazenda na cidade de Ribeirão Preto para trabalhar no plantio e na colheita de café, que era fortíssimo no Brasil nessa época. E ali, dentro do cotidiano, todos moravam numa espécie de alojamento. Então, as pessoas, todos os imigrantes que chegavam ali, aqueles que já trabalhavam naquele local, e eram, né, chamados como hoje, por exemplo, os peões da fazenda. É, então, eles tinham alguns hábitos, né, quando não estavam trabalhando. Dentre os quais era sair todas as sextas-feiras em bando, como eles chamavam, para caçar tatu. E como alguns já devem saber, o tatu ele não sai durante o dia, ele sai durante a noite. Então, diziam que era muito mais um hobby do que propriamente algo que eles caçavam para comer. Claro que eles acabavam comendo, etc e tal. Mas, enfim, toda sexta-feira, quando encerrava o expediente da fazenda, logo mais, eles se reuniam, né, quando caía a noite, para caçar tatu. E diz que era tarde, né? Geralmente era entre 9 e 10 horas da noite. E tinha um desses caras, né, um desses peões que estavam ali, que ele era brasileiro, ele não se misturava muito com a italianada que ia trabalhar ali. E por ele não se misturar, ele automaticamente ele não saía com os caras para caçar tatu toda sexta-feira. O que acabou rendendo uma certa antipatia do pessoal por ele. Mas diziam que esse cara, além de tudo, ele tinha hábitos estranhos. Por exemplo, nem sempre à noite, mesmo ele morando no mesmo alojamento que o pessoal,
que era um celeiro, uma espécie de um celeiro enorme, né, que moravam, dormiam várias pessoas, ele era visto na parte da noite. E disse que ele tinha um cheiro insuportável, que não era só o cheiro do suor da pele, não era aquele cheiro, né, que nem a gente brinca, que fala que é de CC, quando a pessoa não passa desodorante, não toma banho, né, mas disse que ele tinha um cheiro, além de ruim, muito próprio, que se comparava, por exemplo, à carniça. Mas, como o cara já era retraído, ninguém ficava lá, tipo, ô, fedorento, ó, isso, aquilo, tal. Só que o pessoal, tipo assim, achava ele um cara esquisito, porque ele fedia, ele não gostava de conversar com ninguém, ele tinha uma aparência meio estranha e sempre sumia à noite. Pois bem, dado essa parte da história, nós voltamos lá para a questão da caça dos tatus. Uma bela noite, eles saíram, como era hábito, e tinha uma regra que o último da fila tinha que descer do cavalo e fechar a porteira, certo? E o que acabou acontecendo dentro disso? Um belo dia, o meu bisavô foi incumbido dessa tarefa, afinal de contas, ele era o último da fila dos cavalos lá que ficavam. E ele simplesmente desceu do cavalo, né? Só estava ele ali, todo um bando já tinha ido embora e fechou a porteira. Só que quando ele estava chegando próximo do cavalo para de novo, né, montá-lo, ele percebeu que o cavalo estava inquieto e ele escutou ao mesmo tempo abrirem a porteira. E no que ele foi olhar para trás, o cavalo disparou e foi embora e deixou ele ali na penumbra. E o que ele viu foi a forma de um homem com orelhas pontudas, com o rosto coberto de pelos e um olho vermelho olhando fixamente para ele. Só que ele não conseguia ver muitos detalhes por duas coisas. Primeiro, que estava escuro. E segundo, que, meu amigo, como eu faria, você faria, qualquer um. Perna para quem tem. O cavalo já tinha ido embora. A turma estava lá na frente. E ele saiu correndo. No que ele saiu correndo no meio do mato, sem saber o que fazer, se ele subia numa árvore, se ele ia para a direita, para a esquerda, né? Ele disse que nem teve força para gritar para o resto do pessoal. Mas ele começou a perceber que o mato atrás dele começou a fazer barulho. E tinha algo atrás dele. Pois bem, diz que no meio desse mato tinha um sítio abandonado que meio que pertencia ou não pertencia a essa fazenda, onde havia um casebre, né, já aberto, abandonado, tal. E a primeira coisa que o meu bisavô teve o instinto de fazer foi se enfiar no meio desse casebre, que já estava sem porta, sem janela, etc. e tal, e ele acabou adentrando ali dentro. E nisso, o que ele teve a ideia de fazer? Vocês sabem que geralmente esses casebres antigos, ele tem aquela formação no teto, né, como se fosse algo trançado, né, diferente das casas mais modernas, que forma como se fosse ali um sótão. Então ele subiu lá para cima, né, onde estava esse madeiramento, e pensou com ele: se for um bicho, se for algum tipo de animal, né, ele não vai subir aqui em cima. Né? Como eu não consegui parar para subir numa árvore, eu vou me esconder aqui em cima. E qualquer coisa também, eu tenho tempo de sair pelo telhado, pular para o outro lado, né? Ou seja, nas alturas eu vou estar protegido. E ele subiu ali, né? Ficou quieto e procurou escutar também o que estava se passando lá fora, quando você fica com medo, né? Principalmente se ele ouvia o alarido dos cães, né, que saíam muitos cachorros também para caçar junto com o pessoal, se ele escutava a cavalaria do pessoal que saiu passar por ali para ele pedir socorro, né? Ou seja, ele falou:
Na pior das hipóteses, eu fico aqui até amanhecer. Pois bem, quando deu mais alguns minutos, o relato é que ele viu esse animal, já nessas alturas do campeonato, andando de quatro patas, entrar dentro do casebre e farejando. Mas o que, que acontece? Esse animal era muito grande, o que poderia se comparar até um urso, segundo ele, mas magro, magérrimo. Né? O urso ele é gordinho e tal, né? Tem aquela formação, né? Aquela orelha. Mas as orelhas desse animal elas eram pontudas, diferente do urso, né? Que é redondinha. E começou a entrar ali e farejar. E aí que vem aquela questão do encaixe do começo da história. Aquele cheiro que eles sentiam naquele sujeito estranho que não se dava com ninguém e que sumia todas as noites, ele sentiu, só que de uma maneira muito pior, nesse animal que entrou ali. E o animal farejou, 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 né? Ele ficou quietinho lá em cima, né? A espreita ali, né? Pensando, né? Olha, qualquer coisa, se esse bicho me notar aqui, ele não vai conseguir subir aqui em cima. Ou se conseguir, como eu disse ainda há pouco, eu pulo pelo telhado, faço alguma coisa. E o animal ficou ali por cerca de uns 3 minutos, farejando os cantos, e aquele cheiro insuportável de carniça que nem tinha no corpo do cara que trabalhava na fazenda. Pois bem, o animal foi embora depois, mas o cheiro ficou no local. E mais ou menos uma hora depois, ele escutou o barulho de 2 cavalos circularem o casebre. Então, quando ele escutou também a conversa de 2 de seus amigos que trabalhavam com ele, ele gritou lá de dentro: Olha, gente, socorro, tô aqui e tal, pá. Né? E aí o pessoal entrou lá dentro, ele desceu e foi embora a cavalo, com o pessoal relatando essa história de fato do que aconteceu. E o pessoal disse que até deu uma bronca nele. É, por exemplo, o nome dele era Nicola, falando, poxa vida, Nicola, a gente tá te procurando em tudo quanto é lugar, o que foi que aconteceu? Você não pode sumir desse jeito, cadê teu cavalo? E aí ele contou a história para os caras. E a principal marca que ficou foi da questão do cheiro. E no dia seguinte, discretamente, se espalhou a história. Por quê? É, esse tipo de gente, antigamente, não era que nem hoje. Se fosse hoje, todo mundo falava assim: ah, nossa, o cara viu lobisomem, o cara não sei o quê. Eles levavam a coisa um pouco mais a séria, principalmente porque o meu bisavô já era um homem de quase 40 anos, né? Não tinha por que fazer nenhum tipo de brincadeira e viram o medo do que ele estava ali de fato escondido, né? Fugindo de algo. E passaram a prestar mais atenção nesse cara, porque o meu bisavô falou do cheiro que era parecido com o dele. E começou a se espalharem alguns boatos para o outro lado da fazenda, onde ficavam as mulheres, que ficavam separadas dos homens solteiros, que esse cara talvez era um tipo de lobisomem. Aí vem um outro relato curioso de uma senhora que tomava conta do alojamento das mulheres, que corriqueiramente disse que via ele à noite também ladeando o galinheiro e que às vezes sumiam de 2 a 3 galinhas e sempre quando ele estava por ali. Mas até então pensavam que era um ladrão de galinha. E veio uma outra pessoa que disse sentia o mesmo cheiro no galinheiro em determinadas noites, especialmente quando as galinhas desapareciam. E também veio uma outra pessoa que talvez, né, pegou carona ou não na história,
que disse que viu o mesmo ser que o meu avô, desculpem, meu bisavô viu, andando um pouco mais adiante da frente da fazenda, logo quando ele se mudou para ali, antes do meu avô chegar. Mas o que aconteceu logo depois foi o seguinte: que quando esse boato começou a se espalhar, esse cidadão que era estranho, que não conversava com ninguém, que tinha o cheiro de carniça e por aí vai, ele simplesmente pediu demissão da fazenda, sumiu dali e nunca mais tiveram notícias dele. Então, essa história eu cresci ouvindo do tal lobisomem que morava, né, possivelmente na fazenda junto com esses peões aí, que o meu bisavô viu, que fugiu dele, inclusive. E assim como essas, existem inúmeros relatos aí no interiorzão, e esse de fato eu tinha muito medo quando eu era criança, eu escutava do pessoal. Mas essas histórias de lobisomem, elas estão espalhadas no mundo inteiro. Talvez tenha alguma verdade, a gente nunca vai saber até ver, né? Eu não quero, eu não quero ver, mas assim como meu bisavô foi testemunha e outras pessoas são. Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal, dá uma força para mim, caso você ainda não tiver inscrito, participe nos comentários. Enquanto isso, eu vou deixando a playlist da série Vídeo Mistério aqui na descrição para vocês clicarem e verem os outros episódios e também alguns outros vídeos linkados aqui, ó, bem desse lado aqui, para vocês continuarem assistindo. Combinado então? Eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve.